Amém. Tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Não só o agora, mas serve para o futuro também. E é a respeito de vozes. O que você tem ouvido ou de quem você tem ouvido. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero estar orando com você agora. Então eu peço que nesse momento você feche seus olhos, coloque seus pensamentos no Senhor agora. Esquece tudo lá fora, esquece o coronavírus, esquece os teus problemas. Agora eu quero te levar adiante do trono nesse momento. Senhor, nós queremos levar os nossos pensamentos cativos à Tua presença. Levar agora, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções diante de Ti. Pedimos para que o Senhor possa trazer paz nesse momento. Que ao ouvirmos da Tua palavra, Senhor, a nossa fé ela seja acrescentada. Que nessa noite, por meio da Tua palavra, Senhor, nossas decisões possam ser tomadas mediante a Tua voz, mediante aquilo que temos ouvido de Ti. Traga conforto ao nosso coração, refrigério à nossa alma e direção e clareza para as nossas decisões. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém e amém. Meu amado, eu quero que você abra agora a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 14. A gente vai ler um versículo. Versículo 10. Amém? 1 Coríntios 14, versículo 10 diz assim: Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. E é interessante, Deus tem me chamado a atenção, me chamou a atenção com relação a esse versículo, que fala que há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. E o que isso me chamou a atenção, o que Deus falou comigo é para qual voz eu tenho dado ouvidos? Quem eu tenho ouvido? Aí você pode estar perguntando, mas como assim, Renan? Qual é a voz que tem rondado, que tem sondado o nosso ser, que tem governado a nossa alma? Será que é a voz da insegurança, a voz da incerteza, a voz do medo, do desespero? A voz não, eu tô só. A voz não tem solução. Será que é essa voz que eu tenho dado ouvidos? Por que tudo isso? Porque para quem eu der ouvidos é o que vai determinar, é o que vai me influenciar a tomar as minhas decisões. E isso não é de agora. Isso aconteceu no Éden. A partir do momento em que a mulher deu ouvidos à serpente, ali trouxe influência para a decisão que ela ia tomar naquele momento. Deus já havia liberado uma palavra, mas ainda assim ela deu ouvidos à serpente. E muitos de nós, até de maneira branda, de maneira brincando, julgamos, mas por que a Eva deu ouvidos à serpente? Se ela não tivesse dado ouvidos, o que poderia ter acontecido? Mas, em muitos momentos, eu e você temos dado ouvidos a outras vozes, menos aquilo que Deus falou ao teu e ao meu respeito, menos para a palavra que Deus já liberou sobre a nossa vida. E é nesse momento de caos, de confinamento,
que muitas coisas a gente vê nas reportagens, cada um fala uma coisa, grupo do WhatsApp, mas o principal está aqui. Essa é a voz que tem que conduzir as minhas emoções, as minhas decisões, o meu caminhar. Porque, meu amado, nós precisamos entender de quem nós estamos falando, qual é a voz, porque nós temos que depositar nossa confiança nele, porque a voz dele diz que eu sou sua ovelha, porque ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque a voz dele traz vida, e ele disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. A voz dele traz refrigério. Se eu tenho medo, a voz dele diz para mim: não temas. Se eu me sinto só, a voz dele: estarei convosco todos os dias. Se eu tenho sofrido de ansiedade, a voz dele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial cuidará de vós. Se eu não tenho conseguido dominar os pensamentos ao meu respeito, a voz dele me diz: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Se a voz que tem me governado é a voz do mundo, e a voz dele me diz: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se são as aflições que têm dominado a minha alma e pesado sobre as minhas decisões, a voz dele me diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. É essa voz que eu e você precisamos agarrar com fé e decidir por ela. Porque é essa voz, a voz do amado, que vai nos direcionar a viver coisas extraordinárias, a passar por um momento de crise, pelo sobrenatural de Deus. Porque foi essa voz que Pedro deu ouvido quando ele veio frustrado, sem recursos, cansado. E essa voz disse: vai mais fundo. E eu creio que é o tempo de eu e você irmos mais fundo e sobre a palavra do Senhor caminharmos. Por isso que no meio da tempestade, no lugar onde mais seguro Pedro devia estar, que era dentro do barco, ele disse: se és tu, Senhor, mande que eu vá até aí. E Jesus disse: vem. E é essa voz que direcionou e fez Pedro tomar a decisão mais extraordinária de andar sobre as águas, assim como Jesus andou. É essa voz que precisa nos conduzir. É nessa voz que a minha fé precisa estar firmada. Porque se nós não dermos ouvidos a essa voz, meu amado, com certeza outra voz vai governar a nossa alma. Outra voz vai trazer governo, e as nossas decisões não vão ser tomadas segundo a palavra. E para cada decisão nossa existe uma consequência. Eu creio que é o tempo onde nós devemos buscar ir mais fundo, ouvir a voz dele, ouvir aquilo que ele tem para dizer ao meu respeito e ao teu respeito. É interessante que nesse capítulo que a gente começou, em 1 Coríntios 14, Paulo está falando a respeito do dom de profecias e o dom de línguas. Porque eu
Eu estou falando disso a respeito. Meu amado, o Senhor ele decidiu morar dentro de nós. A vida, a palavra fala que do nosso interior fluíram rios de água viva. Eu creio que é tempo de nós, como igreja, profetizarmos sobre a nossa nação, sobre o nosso bairro, sobre a nossa família, declararmos palavras de vitória. É tempo de fluirmos, de colocar esse rio para transbordar na vida das outras pessoas. Mediante a voz que você tem ouvido falar dele, libere, transborde, declare palavra de bênção à nossa casa, declare o Salmo 91, praga nenhuma chegará à minha casa, o Senhor é comigo, por isso eu não tenho medo. Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Eu tenho vida, porque Ele disse que quer me dar vida e vida em abundância. Eu creio que isso vai passar, porque Ele falou que no mundo eu terei aflições, mas é para eu ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A palavra fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. É dessa palavra, dessa voz que temos que munir o nosso ser, a nossa alma e decidir caminhar nele. Apesar de estarmos no conforto da nossa casa, muitos de nós, mas é tempo de começar em casa, do nosso barquinho, a viver o sobrenatural, a profetizar, a declarar aquilo que você tem ouvido falar dele. Creia. Eu creio muito que qual é a voz que Deus tem falado? Qual é a voz que eu tenho dado ouvidos? E como a gente já falou, se para cada voz que você tem ouvido que diz contrário à palavra de Deus, Deus tem uma palavra de afirmação sobre a tua vida, sobre a minha vida, que a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu e você somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos noiva. A palavra fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, um povo santo, separado. Então não se desespere. Não fique ansioso. Não deixe que a ansiedade domine, governe a sua alma. Meu amado, você pertence a Ele. Você é dele. Creia que Ele tem cuidado. Ele tem cuidado com os seus. Ele tem cuidado dos seus. É essa voz que nessa noite você precisa ouvir, que as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. É a voz que te diz que você é dele. E por isso o maligno não toca. É essa voz que você tem que se agarrar, ouvir, que você pertence a Ele, você é dele. Jesus nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai cuida de nós. Eu não sei a que voz você tem dado ouvido. Eu não sei qual é a voz que tem governado a sua alma. Mas eu sei que tem uma voz que vai trazer direção para a tua vida, que vai te trazer paz, que vai te trazer conforto. E essa é a voz de Jesus. E é onde você ouve essa voz? Através da palavra. Busque na sua casa. O véu se rasgou de alto a baixo. Jesus é o caminho para que eu e você venhamos chegar ao Pai. Amém. Eu creio que em nome de Jesus essa palavra ela possa trazer conforto à tua vida, possa trazer clareza às suas decisões.
Creia, meu amado, o Senhor é contigo. O Senhor é o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. É tempo de você e eu ouvirmos a voz dEle. E Ele está tão perto, está aqui dentro. Se você não tem sentido isso, ore. Peça para que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos, abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem para você nesses dias. Amém? Eu quero encerrar nesse momento orando. Mais uma vez eu te convido a fazer uma oração comigo, a fechar os teus olhos. E tudo aquilo que foi ministrado da parte de Deus para a tua vida, coloque agora. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento queremos te pedir perdão, Senhor. Se temos dado crédito a outras vozes, a não ser a tua, nós nesse momento pedimos para que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem falado para nós. Que a voz que possa direcionar o nosso caminho, as nossas decisões, seja a voz do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que nesse momento, quem estiver assistindo, possa ser tocado, Pai. Tocado pela Tua paz, tocado pelo refrigério que o Senhor traz, porque a Tua voz é uma voz de amor, a voz de muitas águas, uma voz que traz esperança, uma voz que traz conforto. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos leve a viver o sobrenatural, que o Senhor nos leve a viver momentos fantásticos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. Amém.